pacotão que foi enviado para a Assembleia já foi aprovado e fazendo com que o Ceará passe a contar com 32 secretarias depois da aprovação do projeto de reforma administrativa do governo Eumano de Freitas. Ao mesmo tempo, o chamado pacotão pretende reverter as perdas com queda na arrecadação do ICMS com a mudança da alíquota. Nós vamos entender esses cálculos por trás da reforma conversando com Sandra Machado, secretária de Planejamento. Ela está aqui conosco. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Nonato. A gente aqui bom agradece. dia, bom dia a você. Ela é mestre em administração, especialista em contabilidade, controle pela Unifor, possui diploma de estudos avançados em desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona, é auditora fiscal do Ceará desde 1990, atuou como secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna na Secretaria da Fazenda, Cefaz. Eu já vou começar perguntando que é a questão que anda batendo na cabeça. A ampliação do número de secretarias vai custar quanto para os cofres públicos do Estado? Bom dia, Nonato. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes dessa qualificada audiência. Na verdade, o custo para composição dessas secretarias, ele é um custo relativamente muito baixo. Se a gente considerar o orçamento que é em ordem de 36 bilhões, esse custo é de 0,03%. Então, se nós fizermos uma avaliação entre custo-benefício, certamente os benefícios são muito maiores do que esse custo que se considera ínfimo. Há grandes ganhos, então. Muito grandes ganhos. E os recursos, os investimentos que vão compor essas secretarias, vêm de onde? Já estavam estabelecidos no início já do projeto do governo? Nonato, a grande parte importante desse orçamento é exatamente porque o orçamento já estava definido. Não haverá acréscimo orçamentário. Com a cisão e a criação dessas novas secretarias, o orçamento será redistribuído. Então, não haverá acréscimo por conta da criação dessas novas secretarias. Então, qual retorno o governo prevê para a criação das novas secretarias? Que a gente possa também dizer quais são elas que vão exatamente favorecer também aos servidores públicos, ao cidadão em todo o Estado, não é verdade? Isso. É importante dizer que nós temos dois objetivos principais para a criação dessas secretarias. O primeiro é replicar, de alguma forma, o modelo adotado pelo governo federal, que vai facilitar, em grande parte, os convênios com essas secretarias e o repasse de recursos e de verbas de maneira mais objetiva e direta para essas secretarias. E um outro ganho, que aí é um ganho subjetivo, mas bastante considerável, que é o que o governador Eumano tem falado muito e sempre, todas as vezes em que se dirige à população, que é a inclusão das minorias, a inclusão daquelas pessoas que muitas vezes não são visibilizadas nas políticas públicas e que agora têm um espaço de fala e de ação direta do governo para tratamento nas políticas públicas. Então são elas, direitos humanos, igualdade racial, povos indígenas, nós temos também juventude. Se criou especificamente uma Secretaria do Trabalho a partir da cisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exatamente com o objetivo de oportunizar para a população mais jovem um foco maior na questão do emprego. É porque sempre quando se fala assim, olha, precisamos de emprego para os mais jovens, oportunidade para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho, eles começam a conviver também com a experiência da prática, né? Porque estudam e de repente, não, você não tem ainda idade, tal. Essa secretaria vem cobrar também de nossas empresas essa necessidade. Isso, na verdade existe a ideia do governo, mesmo com esse número de secretarias, é criar uma coalizão tamanha que a gente possa reunir políticas públicas que possam ser orientadas e focadas para objetivos muito específicos. Então, o jovem, ele vai ter um tratamento específico na questão do trabalho, formação. O governo também está investindo muito nas escolas de tempo integral, que é exatamente para dar uma formação mais qualificada para esse jovem que vai para o mercado de trabalho. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de diversidade, Secretaria da Diversidade.
uma unidade específica para o trato de ações públicas em relação à diversidade, não é isso? É isso que a gente fala das minorias que normalmente não são que têm visibilidade nos orçamentos públicos. Então, nós vamos incluir essas pessoas e essas minorias nessas políticas públicas para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Porque, Nonato, muitas vezes a gente fala de uma sociedade mais justa e inclusiva, mas não coloca no palco, no cenário social, essas minorias que são sim representativas e que somadas não são uma minoria. É verdade. Carla Moura, junte-se a nós. Muito bom dia, secretária. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Vou abrir espaço aqui para a pergunta do Alberto, nosso ouvinte. Ele questiona aqui sobre a questão da alocação dessas novas secretarias. Se isso também está no cálculo de custo. Onde essas secretarias vão ficar? Isso. Isso foi pensado, inclusive, para otimizar os custos. Foi noticiado e já foi amplamente divulgado que o governo, através do COGEF, que é o Comitê de Gestão e Resultados, uma contenção de custos na ordem de 300 milhões, né? Exatamente para que a gente possa ter margem para trabalhar melhor essas novas secretarias. Mas por uma questão também de otimização de recursos, pelo menos 6 dessas secretarias ficarão ancoradas com seu funcionamento interno e administrativo na Casa Civil. Então, não terão esse custo adicional. O custo focado para essas secretarias é exatamente o custo do seu negócio, da sua atividade. Então, vão focar suas atividades naquelas políticas que sejam específicas para a sua área de atuação. E aí também nesse âmbito dos cortes, nós temos aqui a redução dos contratos de gestão com organizações sociais, fundações e também cooperativas, né? De que áreas são essas instituições e se isso de alguma forma não vai acabar trazendo uma quebra de algum trabalho que tenha sido iniciado? Como é que foi visto isso? Bom, isso foi definido, mas sempre quando a gente faz o corte linear normalmente ele não é um corte muito saudável do ponto de vista da gestão interna das secretarias, porque em alguma medida você tem diferenciações. Por exemplo, nós temos saúde, educação, segurança pública, algumas delas têm organizações sociais e, obviamente, esse corte, nós imaginamos que há como otimizar os recursos que estão hoje alocados. Mas, sempre quando há alguma demanda mais específica dessas secretarias, elas podem, com uma justificativa motivada, levar ao COGEF para que a gente possa fazer essa avaliação no detalhe. Secretária Sandra, falar em otimização, eu estou vendo aqui a questão do equilíbrio fiscal. O Estado tomou medidas para economizar 300 milhões de reais esse ano, reduzindo custos com terceirização, economia com diárias, passagens aéreas, redução dos contratos de gestão com organizações sociais, que a Carla Moura citou ainda há pouco. Isso realmente prevê, aí vem a questão, prevê aumento de algum tipo de imposto para evitar, para manter esse equilíbrio, não? Na verdade, foi aprovado agora recentemente, na última semana, o aumento da alíquota modal de 18% para 20%, mas isso é algo que é até importante frisar, que vai apenas acontecer a partir de 2024. Então, para este exercício, não há previsão de aumento de carga tributária nesse sentido. Acho que o secretário da Fazenda, Fabrício Gomes, tem sido muito claro, né, muito convincente, inclusive, nos seus argumentos, porque, de fato, para esse ano de 2023, será ajuste nas contas. Isso incide sobre a questão da gasolina, do ICMS da gasolina também? Nós estamos... Porque era para terminar agora, né? No final de fevereiro. Isso. Nós estamos ainda com a questão em relação à Lei Complementar 192 e 194, mas isso ainda está sendo discutido. O fato é que o Estado do Ceará, como todos os demais estados, de fato, tiveram perdas importantes na sua receita, e há previsão, sim, enquanto esse quadro não for revertido, que a gente tem ainda perdas para o exercício de 2023. Por isso, há uma grande necessidade de realmente uma racionalização desses custos para que a gente possa fazer face a todas as políticas públicas que o governo realmente está empenhado em executar. A senhora, como servidora pública, lhe satisfaz essa nova estrutura?
Sim, eu acredito muito que a estrutura focada naquilo que é a necessidade da sociedade, ela sempre é uma estrutura favorável. O que nós precisamos de fato, e aí esse alinhamento já existe no governo, é que todos os secretários de todas as pastas fiquem atentos à execução desse orçamento de forma a não causar nenhum desconforto em relação àquilo que a gente tem no orçamento. O que poderia causar esse desconforto? Só para o ouvinte ter uma ideia. Na verdade, assim, não observar a economia necessária para os gastos. A gente está definindo aqui uma otimização na terceirização. Então, isso precisa realmente ser muito qualificado. As viagens, hoje a gente observou, e a pandemia nos ensinou isso com muita precisão, que nós não precisamos nos deslocar muitas vezes, porque as reuniões hoje podem ser feitas virtualmente. Então, isso é um ganho substancial nos orçamentos das secretarias, porque como tudo funciona prioritariamente em Brasília, então há realmente a necessidade de estar em Brasília para fazer algumas deliberações, algumas reuniões. Hoje isso pode ser minimizado. Então, se todos nós, secretários de pastas do Estado, tivermos essa consciência de que o recurso público ele precisa ser otimizado, de que, na verdade, o dinheiro que nós tomamos conta não é um dinheiro nosso, é um dinheiro dessa sociedade e para ela deve reverter, então nós conseguiremos realmente fazer um bom trabalho na execução desse orçamento. Essa consciência parece não existir na maioria dos estados brasileiros. Acaba exigindo também um corpo mais técnico, né, secretária? A senhora tem uma atuação técnica, já atuou aí como secretária executiva, está à frente, e a oposição, inclusive, critica essa ampliação de secretarias, alegando essa questão de alocação política, né? Sim. Mas tem que existir esse trabalho técnico mesmo ali dentro das secretarias para evitar exatamente isso, esses gastos, esses custos fora da curva, não é isso? Isso. E veja, a sinalização do governo é muito clara nesse sentido, porque nós temos na Secretaria da Fazenda, que é quem cuida lá do cofre, um técnico, e eu na CEPLAG também sou técnica. E técnica não significa que também você não tem ações políticas. Na verdade, o técnico significa que para tomar ações políticas, você faz uma avaliação mais precisa e com mais detalhe daquilo que pode ter de impacto naquelas decisões políticas. Então, essas duas ações, elas não são necessariamente dissociadas, elas podem sim ser integradas para que a gente tenha uma melhor ação pública, que é o nosso papel. Nós somos servidores públicos para servirmos a sociedade, não para sermos servidos dentro da máquina administrativa do governo. Inclusive, dessa visão, às vezes a gente nota que ela foge por conta da política, ela foge da sua essência. Do foco, né? Foge do foco, do objetivo. Né? Você tem esse objetivo, mas de repente por uma cor de política, não vamos precisar fazer isso aqui. Os remendos, né, que são feitos no meio da história, que acabam complicando ainda mais a estrutura que foi montada. Há risco disso? Hoje a gente faz gerenciamento de riscos em todas as naturezas. Não tenho bola de cristal. Mas o que é que a gente faz? A gente faz mitigação de riscos. Por exemplo, aproveitando a oportunidade, no dia 27 agora de fevereiro, a Secretaria de Planejamento está promovendo um seminário que se chama Seminário de Formação Executiva dos Novos Gestores. Ou seja, a gente sabe que essas pessoas que hoje foram alçadas ao cargo de secretário de Estado precisam também ter compreensão do funcionamento da máquina pública, porque isso vai facilitar o seu trabalho naquilo que a gente pretende de uma boa execução orçamentária, por exemplo. Então, nós faremos um seminário agora no dia 27 para todas as novas secretarias que foram criadas e também aproveitamos a oportunidade para chamar as demais secretarias, principalmente através dos seus secretários executivos de planejamento e gestão interna, para que conheçam os procedimentos de tal forma que possam fazer uma ação mais simples, mais direta, mais objetiva e utilizando os melhores recursos que a Secretaria de Planejamento, por exemplo, pode oferecer. Inclusive, as inscrições começam hoje. As inscrições 17, começam hoje, vão até o dia 23
2023, eu já tive informação que nós temos já um número. Ontem eu lancei apenas informalmente no nosso grupo de secretários, mas eu já tenho hoje a informação de que nós temos boas inscrições. Então, eu penso que será um evento muito, muito rico de informações, Carla. Estou olhando aqui no chat do YouTube do nosso programa, a Jocilene Teixeira. Secretária, não tinha como ser efetiva nessas ações sem precisar aumentar a secretaria, ou seja, sem gastos com mais pessoas? A senhora já explicou aí a questão de gastos, mas é sempre na cabeça das pessoas, e já vai aumentar o número de pessoal para botar nessas secretarias. Isso. Mas eu posso afirmar, até porque participei dos debates, que essas secretarias estão nascendo muito enxutas e principalmente se utilizando de estruturas já existentes, como é o caso do planejamento e gestão interna, que hoje já está na Casa Civil. Vão ser realocados servidores de um canto para o outro? Muito provavelmente, porque a gente não está prevendo inserção de novos servidores, a não ser aqueles que já estão estabelecidos em concurso, que já são de outras secretarias, mas muito provavelmente serão remanejados para que essas secretarias possam funcionar. Há algum planejamento, já que é da CEPLAG, de concurso em alguma área dessas secretarias? Não, para essas novas secretarias não há previsão. Nós estamos apenas com 4 concursos em andamento, 2 deles das universidades URCA e UVA, e um da Polícia Militar, né, porque nós sabemos a necessidade de incremento de efetivo nessa área, e um da SEMAS. Nós temos apenas esses 4 concursos em andamento, e a ideia é que, de fato, nós possamos fazer uma avaliação para identificarmos a carência de pessoas dentro do serviço público e aí sim pensarmos em algo estratégico para novos concursos. A gente agradece a sua vinda aqui numa sexta-feira de carnaval, certamente vai ter um descanso até quarta-feira, ou talvez não. Não, né? nada de descanso não está no meu radar nesses dias próximos. Vai se preparar para os dias que virão, que o ano, na verdade, no Brasil só começa depois da quarta-feira. O meu começou desde o dia 1º de janeiro, está intenso, mas eu gosto. A saudação nossa, então, pelo seu empenho. Muito obrigada a todos e obrigada aos ouvintes, e dizer que o governo do Estado, através da Secretaria do Planejamento, está sempre à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, porque esse é o nosso papel e o nosso dever. Muito obrigado. Sandra